Boa noite. Olá, quem está chegando, aguardando o nosso convidado, Álvaro Jardim, entrando aqui pelo SEN, Emergência Underline Espiritual. Ok, já vi o Álvaro aqui. Olá, gente chegando. Anderson. Que bom. Temos 7 pessoas já aqui. Delícia. Adora. Oba, boa noite. Oi, Deu certo. oi, Lígia, deu certinho, tudo ok? Tudo, Boa né? noite, tudo Bom, bem? tudo. Bom que você está aqui. Bom ter você aqui numa live. Prazer enorme estar aqui com você, né? Com as pessoas que possivelmente vão vir, né? E é uma alegria. A gente teve naquele simpósio que foi maravilhoso, né? E surgiram perguntas e tudo, então a gente foi convidado para estar aqui novamente. Então a gente vai estar respondendo algumas perguntas, conversando um pouco sobre a emergência, né? E também a gente vai falar um pouco sobre o Growth Legacy Train Brasil, falar um pouco sobre a respiração holotrópica, né? No linguajar do Growth Legacy Train, a, o Growth Breathwork, né? Que é a trademark do Growth. Então, a gente está aqui à disposição. Né? Aberto. Aberto já Alegria estar aqui ia. com Isso você e com aí. todos. Isso aí, querido. Muito obrigado aí por todo o seu trabalho. E quem também, então, está chegando, quem for ouvir a gente depois, eu vou me apresentar. Eu sou Lígia Splendores, sou psicóloga, trabalho aí com saúde mental, emergência espiritual, desde 2007. E também já estou aí nessa formação da respiração holotrópica, com inicialmente o Growth Transpersonal Training e agora o Growth Legacy Training, essa família maravilhosa, Dora Jardim, Álvaro Jardim, sempre muito, muito queridos, e esses módulos, e essa formação, e essa troca que a gente tem, uma troca tão profunda sempre. E a ideia de estarmos aqui é muito em cima aí do simpósio, como o Álvaro citou, o simpósio que aconteceu em novembro, da rede de emergência espiritual, que é uma rede internacional que está vindo para o Brasil. Então, a gente está com essa energia gostosa agora de retomar as nossas atividades. Quem já teve participado aí, uma participação no simpósio, algum outros grupos, e tivesse interesse em estar chegando mais pertinho, entre em contato com a gente, aqui pelo Instagram mesmo. Nós temos também disponibilizado aí, de alguma forma, todas essas gravações que foram feitas no dia do simpósio. Nós temos um dia inteiro, foram 17 palestrantes falando sobre esse tema tão importante, emergência espiritual e saúde mental. Então, se por acaso você chegou aqui agora e tem interesse em saber mais, só entrar em contato e a gente disponibiliza essas gravações. Então, como o Álvaro bem disse, ele estava ali, participou desde o comecinho com a gente, mas se apresente um pouquinho então, Álvaro. Fala aí um pouquinho do seu background, como é que você se apresenta e fica à vontade. Ok, Lígia, obrigado. Então, eu sou psicólogo, né? Psicoterapeuta, passei por várias áreas de formação dentro da psicologia, né? Mas o que eu mais gostei foi quando eu fiz a formação com o Dr. Stanislav Grof, né? E aí é lógico que a gente utiliza as outras linhas também, mas a gente vai tendo a maneira própria da gente trabalhar, né? A gente vai desenvolvendo a maneira que a gente encontra de fazer o trabalho. Mas meu trabalho é muito focado na teoria do Groff, né? E eu uso também as outras técnicas para poder ajudar a integrar, para poder também trabalhar no campo da psicoterapia, né? Então eu fiz essas formações, depois que eu fiz, me formei no Groff em 97, depois em seguida, em 98, eu fiz um treinamento avançado e em seguida, quando voltei desse treinamento avançado, o Dr. Stanislav Grof e o Ted Sparks, na ocasião, me convidaram para ser coordenador do Groff Legacy, do Groff Training, naquela época, né, Groff Transpersonal Training, para coordenar esse trabalho aqui no Brasil. E aí eu comecei fazendo esse trabalho aqui, né? Mas aí em 2001 eu fui convidado, né? Assim, e surgiu uma ideia, assim, teve algo importante na universidade que a gente queria levar algo para a universidade da teoria do Groff.
E aí eu criei uma formação em psicologia transpessoal aplicada, né? E que a gente levou para a PUC em Goiás, e a gente formou 36 pessoas. Foi um trabalho também com Growth Legacy Training, com Growth Transpersonal Training. Então, era muito trabalho. E aí, eu parei de trabalhar com essa formação e continuei no trabalho com o Growth Training, né? E aí, quando deu em 2007, eu recebi um convite de uma pessoa que era chefe de recursos humanos do Banco Nossa Caixa, a Maria Alice Casolaro, né, que é uma profissional muito competente e é uma pessoa que a gente conheceu e a gente admira muito o trabalho dela e tudo. Ela convidou a gente se a gente tinha um projeto para apresentar, né, para trabalhar com estresse pós-traumático, que naquela época estava havendo muito assalto e sequestro em São Paulo e os bancos estavam sendo muito afetados. E aí a gente teve o prazer de... Eu não tinha esse projeto, mas eu criei. Falei que tinha, mas eu criei o projeto e enviei. E aí a gente conseguiu fazer o módulo piloto, né? E o módulo foi... E essa parte do módulo piloto foi muito bem aceita e eles fizeram um contrato com a gente de 1 ano, depois mais 1 ano, né? Então, no começo, quando eles começaram a fazer o trabalho com a gente, era muito interessante, porque as pessoas quase não, vamos dizer assim, vinham, né? Porque tinham desconfiança, não sabia como é que era, né? E ela deu um nome muito interessante para o projeto, ela chamava o projeto de Equilíbrio das Emoções. Olha Então, só. e aí a gente utilizava, o projeto era todo em cima da respiração holotrópica, a gente tinha toda uma preparação, né? Em que a gente ouvia muitas pessoas e tal, e depois a gente fazia o trabalho, fazia a palestra para eles, depois que tinha ouvido eles bastante, a gente então apresentava o trabalho da respiração e aí a gente era muito bem aceito. E em seguida, no dia seguinte, a gente fazia um dia inteiro de respiração e à noite a gente fazia integração, tudo, né? Então era um trabalho muito rico, muito poderoso, e as pessoas tiveram um resultado incrível. Então, a gente trabalhou com 293 pessoas em mais de 2 anos de trabalho, né? Mas aí o projeto foi também inviabilizado porque o banco foi vendido. Mas a gente continuou ainda no Growth Training, né? Também que a gente trabalhava. E aí no Growth Training a gente continuou com ele até 2020. Mas em 2016 a gente foi convidado, Dor e eu, né, para fazermos parte de uma pesquisa, né, para trabalhar com estresse pós-traumático de novo, né, que era com MDMA. Né? Então, era uma pesquisa que usava MDMA para trabalhar com estresse pós-traumático. Então, a gente fez esse trabalho, para isso a gente teve que fazer uma formação, a gente fez uma formação em Los Angeles, a parte teórica, e fez uma parte mais prática, que a gente teve que, inclusive, tomar substância e tudo, em, em Boulder, no Colorado. Né? Então, a gente fez toda a parte teórica com os principais terapeutas da MAPS, né? Que estavam direcionando e dirigindo a pesquisa. E aí, depois que a gente fez essa formação toda, a gente passou por uma triagem grande com grupos de pessoas, e aí a gente fez a pesquisa, que foi, depois apresentamos o paper, né, a respeito também, e foi muito bem-vindo para a gente e para as pessoas de maneira geral, que teve uma boa repercussão. E aí a gente continuou com o Growth Training até 2020. Né? E aí, 2020, houve a pandemia. E nesse momento, né, eu tinha ido já em São Paulo, em, em, na Califórnia, né, visitar o Groff, que ele tinha me pedido para... Convidou para o lançamento do livro e do filme dele, O Caminho do Psiconauta. E aí, nessa ida lá, ele me convidou para trabalhar no Growth Legacy Training, né? Que ele estava fundando o Growth Legacy Training. E aí, eu passei para o Growth Legacy Training, né? Então, em 2022, a gente começou, porque ele ficou de 2020 a 2022, a gente preparando todo o projeto, né? Então, a gente organizou tudo, porque o projeto todo é um projeto grande, né? Você sabe que você
faz o Growth Legacy Training. Eu passei por várias fases. Você contando é até gostoso, porque também tive contato com o Tev Sparks, tive Então, contato também com o próprio Groff, que eu fui exatamente. em congressos internacional, participei de uma respiração holotrópica com ele. Mas já que a gente então está entrando, né, Álvaro, você vê, as pessoas que estão aqui chegando, então, obviamente, a gente tem aqui várias opções para trazer esse trabalho, seja aí até com Uhum. empresas, seja aí de uma pessoa que também está nessa busca de autoconhecimento, de autodescoberta, e seja para pessoas que também têm aí, talvez, um pezinho na saúde mental. Vamos falar um pouquinho aí, que pessoas, que quadros são esses dentro da psiquiatria que você acha que poderiam ser beneficiados? Estresse pós-traumático, você acabou de citar, mas que outros quadros você acha que poderiam se beneficiar da respiração holotrópica? Então, ansiedade, depressão, né, angústia, de uma maneira geral, né, é, vários distúrbios emocionais e psicossomáticos, né, as pessoas que estejam aflitivas, né, vivendo de uma forma aflitiva, né, que estão precisando também de se reciclar, né, de ter um processo de autodescoberta, de transformação, de cura, né, porque a respiração, né, como o Groff próprio mostra, a cura vem dos níveis holotrópicos de consciência, né, nos níveis ampliados de consciência. Lá está o poder transformador, evolutivo, né, curativo e também heurístico, né, que mostra a verdadeira natureza do ser, que nós somos seres espirituais vivendo uma vida física, né, e não ao contrário, né? E aí é muito importante esse aspecto, né, que ele coloca e que traz, porque a gente vê que a principal base do trabalho do Growth Legacy Training e da maneira que eu próprio trabalho tem a ver com as pessoas, não só geralmente as pessoas às vezes vivem algo e existem raízes disso mais profundas, tanto nos níveis biográfico como no nível perinatal, como no nível transpessoal de consciência, né? E aí é muito importante, né, estudar a cartografia da consciência, porque como é que você vai adentrar outros níveis de consciência sem conhecer cartografia? E também entender e estudar estados holotrópicos de consciência, né? Então, esses dois módulos que tem no treinamento são muito importantes para a gente poder abordar, inclusive, a emergência. E também temos o módulo de emergência, né? Então, como é que você vai trabalhar com emergência? Como é que você vai trabalhar com pessoas que estão no estado ampliado de consciência sem conhecer estados holotrópicos, sem conhecer a cartografia da consciência, né? Então, isso é muito importante. E não só isso, né? O Groff mostra que para a gente trabalhar com emergência, é fundamental, né, ter um set setting qualificado, né? Ou seja, você ter um ambiente seguro, né, em que haja um contrato, né, em que você possa trabalhar sem crítica, sem julgamento, acolhendo tudo que emerge com naturalidade, né, tendo respeito pleno com a pessoa que está ali, né, e também, vamos dizer assim, estar inteiro com a pessoa, né? A gente ter se aprofundado bastante, ter feito esse processo de autodescoberta, transformação em cura, para estar com o outro. Porque quem está no outro nível de consciência, ela está com a mente ampliada, ela percebe se você está tranquilo ou não do lado dela. E se você não está, ela fica intranquila. Ela não sente confiança de você trabalhar com ela. Então é muito importante que a gente se aprofunde no trabalho pessoal da gente, né? E que ela precisa, além desses sete qualificados, né, ela tem que ter terapeutas qualificados ali com ela, né, e obedecer esses estágios da preparação, né, da vivência em si e da integração. Né? Então, a base para trabalhar com emergência é estar inteiro com a pessoa, né, sem crítica, sem julgamento, acolhendo de forma muito inteira, estar ali presente com a pessoa o tempo que for necessário, né? Porque a pessoa que está emergente, às vezes ela está muito ansiosa, ela está às vezes assustada, né? Às vezes ela está eufórica, feliz, vivendo algo assim, numa dimensão incrível. Então, se a gente não entende disso, se a gente não vivenciou isso no processo da gente, a gente tende
a, vamos dizer assim, estigmatizar, tende a criar, vamos dizer assim, diagnósticos do que a pessoa está vivendo e tal. E a gente não faz isso, a gente está inteiro com a pessoa e permite que a pessoa seja ela, né? E ouve a pessoa se ela tiver que falar, ou fica em silêncio o tempo que for necessário enquanto ela precisar de silêncio. Né? Ou trabalha algo à medida que ela peça algum trabalho. Então, assim, a gente tem que estar ali facilitando o processo do outro, porque o nosso papel é de ser um facilitador, né? E esse facilitador que esteja com o outro completamente. Né? A base do trabalho tem muito a ver com tudo isso. Né? Isso que é lindo no trabalho de Groff, né, Álvaro? Porque é um trabalho que de alguma forma, ele se destaca não por ser uma abordagem diferente das outras, mas por ser algo vivencial, né? Por ser algo que a pessoa ela sai também, então, desse que seja dessa limitação até de uma intervenção que ela também é importante, mas ela vai, às vezes, priorizar o verbal. Uhum. A conversa, que ela está presente no trabalho da respiração, mas ela também vai estar explorando esses outros estados que você falou tão bem. O Groff é Exato. fenômeno, né? Para a gente falar de toda aqui a teoria de Groff vai ser impossível, mas você trouxe esses níveis tão importantes, né? Que a pessoa pode revisitar e curar traumas, Álvaro. Vamos falar um pouquinho, então, que traumas que a pessoa, talvez que seja no nível biográfico, ou no nível perinatal, ou no nível transpessoal. O que seriam esses aspectos mais profundos do ser que a pessoa, talvez, então, ela vai poder acessar num trabalho de respiração no trópica? Então, quando a pessoa está num estado ampliado de consciência, né, depende muito da história dela, do que ela está trazendo, né, e do que ela está vivenciando. Às vezes, né, ela está num nível que é inclusive não verbal. Então, às vezes os psiquiatras ficam chocados, querem dar um remédio, fazer algo, ou querem voltar a pessoa do estado que ela está e tal. Então, quando você faz isso, você corta, você dá uma medicação supressiva, você não permite, porque ela está naquele estado, porque ele é uma emergência, ela está vindo para ser curada. Então, ela precisa de apoio, ela precisa de estar junto com ela ali. E às vezes ela está no estado não verbal, né? Está no momento assim que é logo após o parto, ou que ainda não consegue falar, ou então ela está ainda, né, vamos dizer, vivenciando o perinatal, quer dizer, ela está ali ainda no útero, né? E então ali tem vários níveis, né? Como você sabe disso, que você já estudou, inclusive tem as matrizes básicas perinatais, então cada uma representa algo e tem marca a pessoa como a forma ela nasceu e conforme ela passou por esse estágio, né, ela tem esses reflexos na vida, porque é um padrão que ela desenvolve nesse nascimento. Então, quando ela tem traumas nesse nível, ela precisa reviver esses traumas, né? Porque a hora que ela revive esses traumas, expressar o que não pôde ser expresso. O adulto que existe nela tem que dar voz ao bebê que não tinha voz na barriga, logo depois que nasceu, né? Porque o bebê, como é que ele dá voz a toda aquele ambiente difícil que ele está passando, né? Porque o trauma do nascimento é um trauma enorme, né? Então, assim, então, tocaram o telefone aqui, você acredita? Cadê o Álvaro? Ah, que... Desculpe, gente. Então, assim, então, o nível perinatal é uma riqueza, porque existem estágios, né? São 4 matrizes perinatais que têm a ver com camadas ali que vai tendo todo um desenvolvimento, né? E fora isso, tem também os níveis transpessoais de consciência. E o perinatal, ele faz a comunicação entre esses estágios, né? Então, por exemplo, quem vem do biográfico, né, às vezes passa pelo vamos dizer, pelo perinatal e às vezes retorna para o biográfico, ou às vezes vai para o transpessoal. Né? Então, assim, e as raízes desses traumas, às vezes, estão em níveis mais profundos, até em níveis arquetípicos. Né? Então, a gente precisa estudar bem isso para a gente entender o que está se passando com a pessoa. E não é só estudar, porque a teoria é bem a teoria, passado por essas circunstâncias. Né? Então, é muito importante no Growth Legacy Training, né, a base do treinamento são os trabalhos com Growth Breathwork, porque ali que você aprende, treina
vivenciar o seu processo. Depois você passa por estágios, né? Como você mesmo já passou, de estar ali trabalhando com a gente, né? Fazendo o seu trabalho ali como um aprendiz, né? E também ter as supervisões do trabalho, né? Tudo isso precisa ser feito, não só a teoria, porque senão a teoria não fica completa, né? E a gente tem outros modos além desses também, né? Mas a emergência, então, quer dizer, às vezes você vai para dimensões maiores. Agora, o que tem a ver com os traumas? Os traumas, então, as pessoas vão tendo traumas não só relativo ao nascimento que teve, mas na vida vão criando, vão existindo traumas, né? E esses traumas vão, vamos dizer assim, se agrupando, né? E de repente eles explodem, né? De alguma maneira que a pessoa começa a lidar com algo. Vamos dizer, uma pessoa que fica sempre querendo agradar o outro, não pensa muito nela, né? Tá sempre fazendo pelo outro e tal, num sentido assim de não se cuidar, não se assumir a responsabilidade pessoal. E de repente, quer dizer, ela entra numa emergência. Por quê? Porque ela não está cuidando dela, ela não está olhando para a sombra dela, ela não está lidando com os aspectos que incomodam, né? E ela está sempre lidando de outras maneiras e atendendo as pessoas, até que aquilo emerge de uma maneira, né? Para ela ter essa cura, para ela se identificar, para ela se conhecer, para ela se transformar, né? E para isso ela precisa de apoio. Porque toda pessoa que está passando por momentos delicados, traumáticos, para lidar com os traumas, ela precisa de um apoio, e um apoio qualificado, né? Então, à medida que ela tem apoio e também passa por um processo de integração, que ela pode falar daquilo, expressar plenamente o que ela está vivendo, os traumas vão se desfazendo. Mas como que ele desfaz? Tem que ser um ambiente qualificado e tem que ser com pessoas prontas para lidar com, estar com ela ali, porque senão, assim, o trauma né? E poder expressar livremente, né? E saber que está sendo compreendida. Isso que faz o trauma se dissolver, né? Por exemplo, quando a gente trabalhou na pesquisa com pessoas com, com substância, né? Que a gente aprende a trabalhar a substância também no Growth Legacy Training com a respiração, né? Então, a pessoa entra no outro nível de consciência, por exemplo, quem sofreu um abuso, quem tem estresse pós-traumático de de abuso ou de violência, a pessoa precisa que a gente esteja com ela ali e ela sentir que ela está sendo apoiada, né? Que ela está sendo cuidada. Então tem todo um. E outra, que, por que você trabalha em dupla, né? Numa pesquisa, ou mesmo na respiração, né? Precisa de um casal, preferencialmente. Por quê? Porque às vezes a pessoa precisa de energia feminina, ela precisa de um cuidado feminino. Às vezes ela precisa de um cuidado masculino, e às vezes precisa dos dois. Então, por exemplo, pessoas que tiveram abuso, no caso de mulheres, por exemplo, que foram abusadas por homens, né, no caso, o que vai acontecer? Ela tem a dificuldade de lidar, por exemplo, com o homem ali. Então, o que acontece quando você tem um casal? A mulher trabalha e o homem fica de lado ali, aguardando, né, até você ser incluído na relação. E à medida que ela vai te chamando e você vai sendo incluído, ela começa a generalizar isso para outros homens, porque você teve o cuidado, o carinho, o respeito, estar ali com ela o tempo todo, sem criticar, sem julgar, apoiando completamente o trabalho. Então ela vê um novo homem ali na frente dela e ela começa a generalizar e aí ela começa a te chamar, né? E ela começa a incluir você no relacionamento e vai incluindo aos poucos. E você tem que ir na medida do que ela está solicitando, você não tem que ultrapassar nada, né? E outra coisa que é muito importante assim no terapeuta, que ele tem que desenvolver muito, né? Ter o cuidado enorme, né? De não, vamos dizer assim, de não seduzir, né? Porque tem pessoas às vezes que seduzem o outro, é aquela coisa, você tá não, né? Tá na dele ali, e a mulher também tá na dela, tá inteiro com a pessoa, mas sem nenhuma sedução nem nada, né? Se você respeitar o outro, ver o que o outro precisa. Nós somos facilitadores, né? Então nós estamos ali para facilitar o processo e não para intervir de uma maneira que não está sendo solicitada, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, cuidado e o respeito com o processo do outro. A pessoa é dona do processo dela, né? Tanto qualquer forma que você for trabalhar, o processo é da pessoa. Nós estamos ali para apoiar o processo da pessoa. Então a gente não tem que invadir.
né? Então, trabalhar com trauma, né, você tem que ter uma vivência interna grande, tem que ter trabalhado muito para estar ali, para poder facilitar o que a pessoa está precisando que seja facilitado, e o tempo que for necessário. Nós tínhamos sessões que demoravam de 8 a 10 horas de sessão, né? E depois, no dia seguinte, você voltava, era mais, a sessão seria de uma hora e pouco, às vezes demorava 2, 3 horas a sessão. Por quê? De integração, porque a pessoa precisava ainda falar, chorar, lidar com mais conteúdo, né? Então, assim, demanda, né, o tempo que for necessário, o tempo que a pessoa precisar para estar elaborando aqueles conteúdos que emergiram, né? Porque Por isso que emerge, às vezes, muita coisa. é um Sim, trabalho do Groff, a gente fala, por isso que é um trabalho que é tão revolucionário, né? Por isso que a gente coloca esse exatamente. Groff, né? Que tem essa referência mesmo, né? De ser um pioneiro nessas pesquisas, por ter realmente explorado tantas possibilidades de expressões dessas experiências. E agora até me passou pela cabeça, talvez algumas pessoas nem saibam o que envolva exatamente aí uma respiração holotrópica. Então, vamos falar um pouquinho também, né, Álvaro? Porque a gente, Vamos então, sim. para entrar nos estados, como nós estamos aqui tentando deixar mais claro, algumas pessoas, elas são emergentes, elas entram nesses estados de expansão da consciência, às vezes por algum processo de vida que elas estão passando, e que isso chega de uma forma tão intensa, tão avassaladora, que ela por si mesma entra nesses estados. Mas outras pessoas, quando a gente então está no nosso estado, está tendo um desenvolvimento mais gradual, que seja da nossa espiritualidade e do nosso autoconhecimento, então a respiração holotrópica, ela vai então permitir, como se fosse tudo uma alquimia, quase, eu diria, Uhum. né, Álvaro? Porque assim, Uhum. tem tudo isso que você está trazendo de um espaço sagrado, de um espaço com muito respeito, de um acordo entre as partes, para a gente poder começar o trabalho, né? Tem Uhum. um afinar desses instrumentos, né? Porque tem toda ali uma apresentação também por onde que essas experiências vão poder acontecer. Então, essa apresentação, a palestra, para a pessoa se sentir mais confiante. É como se a gente É. estivesse dando um mapa, né, de Aham. experiências, poder vivenciar. Uhum. Aí, quando começa, então, o processo da respiração, Álvaro, se quer você falar, então, o que envolve? Tá, eu vou falar, mas assim, eu quero falar antes que é muito importante o cuidado inicial da pessoa que vem procurar o trabalho. A primeira coisa que a gente faz quando a pessoa tenta se inscrever é a gente apresentar um formulário médico com vários tipos de informações que ela precisa passar para a gente. A gente também, junto com esse formulário médico, a gente dá uma série de informações para ela do que consiste o workshop, os horários, como é que vai ser, tudo direitinho, né? Preço, tudo. A gente passa tudo ali e tem o formulário médico que ela precisa preencher. Por que isso? Porque a respiração holotrópica ela tem algumas indicações e algumas contraindicações, né? Então, a gente tem que ver nesse formulário médico se ela está dentro das indicações, né? E não tem nenhuma contraindicação ali severa, tal, que ela não possa participar. Esse é um fator. Outro fator é você ver com uma entrevista depois disso como é que está aquela pessoa. Porque você lê algo é uma coisa, mas você não conhece a pessoa e você levar a pessoa para um trabalho desse sem ela nem te ver nenhuma vez, não saber, pelo menos dar um oi, para você olhar para ela e conversar um pouquinho a respeito, né? Saber um pouquinho dela, o que ela está buscando, né? Qual a expectativa dela para o trabalho, né? O que mobilizou, nesse sentido, como é que ela está mobilizada, qual a intenção dela no trabalho desse. Porque também aí você faz uma série de leituras, de observar aquela pessoa, né? De que se ela vai poder estar no grupo. Porque, por exemplo, se ela é uma pessoa que está numa emergência mais séria, não é que ela não poderia trabalhar, mas não num grupo, porque aí ia demandar da gente um tempo enorme e nós não teríamos tempo para o grupo. Então, esse tipo de pessoa não é indicado para estar no grupo, né, nesse tipo de trabalho. Então, a gente leva, por isso que a gente faz todo esse controle antes, né? Tá, isso daí é a base, mas aí eu vou para o que você perguntou, né? Como é que inicia o trabalho, né? Então, o trabalho, depois que a gente já fez toda a preparação, né? Antes até de começar, a gente checa no salão, né? As pessoas ali, passa
em colchonete por colchonete, porque a respiração ela é feita em duplas, né? Então, essas duplas que são escolhidas entre as pessoas que estão ali, uma vai ficar deitada no colchonete, a outra do lado, né? E essa pessoa é a acompanhante e a outra é a respirante, que a gente chama, né? E essa pessoa que acompanha, ela vai estar ali apenas como testemunha do processo, respeitando plenamente o processo da outra. Ela não tem que intervir, ela não tem que achar isso ou aquilo, ela está ali como uma presença para ser testemunha do processo da outra e apoiar, se necessário, se a pessoa solicitar algo, né? Por exemplo, às vezes a pessoa quer ir ao banheiro, então você ajuda a pessoa. O acompanhante ajuda a pessoa a levantar, leva até a porta do banheiro, aguarda, traz a pessoa de volta para o salão, né? Às vezes a pessoa chorou, precisa de um lenço ali, pede um lenço, aí a pessoa dá o lenço para ela. Ela enxugar as lágrimas, ela pega, sei lá, coloca no saquinho, né? Então, coisas desse tipo, né? E ela, o acompanhante sempre protege o espaço físico da pessoa que está respirando, né? Mas também não deixa que ela avance, que o respirante avance também vamos dizer assim, colchonetes laterais, né, que estão ali em trabalho também, porque o trabalho é feito em grupo, às vezes a gente tem grupo de 20, 30 pessoas, né? Então o salão fica cheio às vezes ele está mais confortável, mais espaço. Então a gente tem que observar todas essas circunstâncias, né? E aí depois que a gente dividiu já o grupo, o pessoal já separou e tal, a gente passa em colchonete por colchonete, porque às vezes a pessoa antes de começar o trabalho está meio ansiosa, né? Assim, nossa, como é que vai ser o trabalho? Será? A gente vai passando, conversando, não, olha, tal, a gente dá as últimas instruções, conversa um pouquinho com a pessoa, e depois que a gente fez esse contato ali, aí a gente vai fazer um relaxamento. E aí, quando a gente termina esse relaxamento, a gente já instrui a pessoa ali como é que ela vai respirar. Como é que ela vai respirar, né? E aí começa o trabalho, a gente coloca a música, e aí o trabalho começa. A pessoa começa a respirar ouvindo a música, né? E ali deitado no colchonete e a pessoa do lado. E isso o grupo todo começa a respiração e tal. E aí esse trabalho demora cerca de 3 horas, podendo ir até 4 horas, sei lá, depende do processo de cada pessoa ali, né? Então, tem pessoas que terminam com 2 horas e meia, né? Tem pessoas que terminam até com 2 horas, mas tem gente que termina com três, 3 e meia, sei lá. Depende do processo de cada um, depende de quão intenso foi, de quanta pessoa precisa ali depois que, vamos dizer assim, baixou a bola, né? Que deu uma acalmada, né? E aí quanto que ela precisa ainda para estar ali refeita e retornar. Então, a gente tem que checar a pessoa, né, nesse momento, de ver como é que ela está, né? Porque essa checagem é muito importante para não sair do salão ainda em outro nível de consciência, né? Não sair no estado holotrópico ainda. E, e aí também a gente checou e tal, a pessoa vai fazer a arte terapia depois, né? Vai fazer uma mandala, ou vai trabalhar com argila também, ou fazer colagem, né? E aí depois tem um intervalo, a gente tem um almoço e repete tudo à tarde, invertendo, né? Quem respirou vai acompanhar, quem acompanhou vai respirar. À tarde se repete tudo de novo, também vai ter o tempo em que a pessoa vai, vamos dizer assim, fazer também a arte terapia, e depois a gente tem o jantar. No dia seguinte repete tudo. Depois do jantar a gente tem o sharing, que é o compartilhar das experiências, que é muito importante, que é o processo faz parte do processo de integração junto com a arte terapia, né? Então as pessoas vão falar sobre o trabalho ali, a gente vai ouvir e tal. E aí o pessoal vai dormir, no dia seguinte repete tudo, né? Então é isso. E a gente, inclusive, tem agora um workshop de 4 dias para fevereiro, né? Tem 19 a vaga vinte e ainda? três. Tem poucas vagas, Ainda bem tem poucas. Bem vaga. poucas vagas, né? Mas está quase fechando o grupo, né? E então a gente vai ter de 19 a 23 de fevereiro no espaço Iniciativa Gaia, em São Francisco Xavier, a cento e poucos quilômetros de São Paulo, né? Dá 2 horas e meia de viagem ali por causa do trânsito depois que chega em São José, né? Até lá, porque tem montanha, né? Então o caminho é meio tortuoso ali, então demora um pouquinho, né? Mas é isso. Então, mas lá é um lugar assim maravilhoso, né? Uma reserva ecológica muito bonita, água puríssima, né? Um ambiente com cachoeira, é muito gostoso, né? Então a gente faz esse convite também para quem tiver
interesse, né? Porque é uma E forma aqui, de você conhecer o trabalho. Sim. aqui estão perguntando, Álvaro, que você comentou das contraindicações, e daí quais seriam? É a Viviana Brito. Bem-vinda, Viviane. Vamos Então, ouvir aqui. então, contraindicações. A principal e mais séria são os problemas vasculares e cardiovasculares, né? Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela tem emoção muito forte, né? E com esforço físico. Então, quando você tem emoção muito forte com esforço físico, força demais as artérias, né? Os vasos, né? Então, tem que ter cuidado. Não só ter cuidado, não pode a pessoa trabalhar que ela tem problema cardíaco e vascular, né? Então, não dá para trabalhar. Essa é uma contraindicação severa, né? Agora, tem outras contraindicações, mas, por exemplo, quem tem pressão alta, por exemplo. A pressão alta, se ela for muito severa, muito alta, a pessoa não pode. Mas se for uma pressão alta, mas que ela toma uma medicação que é controlada e tal, ela pode participar, né? Quando tem glaucoma, né? Então, o glaucoma é também uma contraindicação relativa, porque às vezes a pessoa ela não pode poder participar, ela pode, mas ela tem que ter o cuidado dela não estar apertando os olhos, né? Então o acompanhante tem que estar ali prestando atenção, né? E se ela for levar a mão aos olhos, a pessoa tem que avisar, já fez o contrato com ela, que se ela fizer isso, ele vai ter que segurar, porque ela está correndo um risco, né? Porque toda vez que a gente interfere no processo, na respiração, é que a pessoa está correndo algum risco, né? Se ela correr risco, é um contrato que a gente tem, então ela não vai poder, né? Ela vai ser interrompida de alguma forma, né? Então esse é um dos fatores. Outra coisa é a epilepsia, né? Então não é que a pessoa não possa participar, mas teria que ter um médico ou alguém que acompanhe a pessoa que saiba lidar com a pessoa se ela entrar numa circunstância como essa, né? Então precisa de estar ali para isso. Outra coisa são cirurgias, né? Se a pessoa teve cirurgia recente e ela não está liberada pelo médico ainda, ela não pode participar também, né? Vamos supor, você fez alguma cirurgia ali que o médico não te liberou completamente, tudo como você vai exercitar, vai mexer e tal, né? Ali vivendo intensamente tudo, então não dá para a pessoa trabalhar, só a hora que ela voltar, né? A gravidez também é uma contraindicação também relativa, assim. O growth pad, inclusive, para a gente não fazer, porque a pessoa pode entrar em parto, né? Pode entrar no, e aí perder o bebê ali, pode abortar, né? Então não deve participar também, né? E E pessoas que têm diagnósticos psiquiátricos, aqui no caso, né, eu ah, assumindo um pouco aqui sim, o então, pacote, pessoas que foram internadas, né, várias vezes, né? Isso a gente avalia no formulário médico e na entrevista com a pessoa, né? Porque depende muito do tipo de internação que teve, quantas vezes foi internado, que tipo de medicação que toma, quantos se tomou eletrochoque, quantos eletrochoques tomou. Então você tem que avaliar o nível que a pessoa está e que ela está vivendo essas coisas, né? Passando por esses transtornos, né? Agora, dá muito bem para trabalhar com pessoas que às vezes falam, essa pessoa não pode. Não, você avalia, às vezes a pessoa está falando coerentemente, está tudo bem, então dá para trabalhar, né? Até ajuda, né, bastante a ela ficar bem e tudo. Então, depende, a gente tem que avaliar, né? Então, são circunstâncias mais ou menos como essa, eu não sei se eu estou esquecendo de alguma contraindicação, se eu tiver, você me recorde aí, mas assim, eu acho que eu falei as principais, né? E, e indicação é aquilo que a gente já falou, né? Processo de autodescoberta, de transformação e cura, quem quer aprofundar o processo terapêutico, né? Quem está com muita ansiedade, com depressão, né? Às vezes até com estresse pós-traumático, vários tipos de transtorno você pode trabalhar naturalmente, né? eu acho Medos, que né? talvez, Fobias, né? Em geral, né? Você pode né, trabalhar. talvez até, né, a gente Aham. um pouco no simpósio, né, no momento que nós estamos vivendo, está tendo todo esse quadro aí, até em função de uma crise
e uma emergência espiritual global, né? Como que Uhum. também a crise climática, como que isso está afetando? Até a gente estava vendo algumas perguntas, né? As pessoas que estão talvez aí, né, questionando a própria vida, né? Frente aí a essa crise global. E eu acho que isso seria maravilhoso, porque é um lugar de muita cura que a gente acessa, porque ao mesmo tempo que temos, né, todo esse lugar de dor, nós temos esse lugar então dessa inteligência inata que ela está com a gente nessa busca de uma cura, de um processo autorregulatório, e que vai ajudar até o próprio planeta, eu diria, né? Com Em termos de certeza. uma Inclusive, assim, quando a pessoa está passando por situações dessas, delicadas e tudo, quando ela vai para um ambiente igual esse que a gente trabalha lá, você tem 4 dias, você fica num ninho. Então, é um processo. Você sai, vai para um local desse, que é natureza. Você tem a comida na hora certa, o seu quarto tudo arrumadinho, direitinho ali, né? Você tem o salão onde vai fazer o trabalho, tudo organizado ali, água pura, comida boa, tudo organizado, né? Na hora certa. Então você tem 4 dias para você ser você, poder ser você plenamente, para você expressar, para você viver os seus processos internos, fazer o seu mergulho e também poder lidar com aquilo que você viu do mergulho, do que você está vivendo e transformando no dia a dia, né? Então tem pessoas às vezes que chegam, você vê o grupo chegar, né? Às vezes as pessoas estão ali, não conhecem ninguém direito, e tal, você vai conversando e tal, e aí o trabalho vai acontecendo. Depois da primeira, segunda respiração, o pessoal já começa a rir, aí o grupo começa a integrar e vira quase que uma família ali, né? Tão integrada, uma comunidade assim incrível, né? exatamente Então essa é um trabalho coletividade. lindo assim, a riqueza de como as pessoas se integram, né? E vira uma comunidade muito rica, muito linda, né? Porque a gente cria esse contexto seguro no início do trabalho com o contrato que a gente faz, né? Porque ali a gente se compromete a trabalhar sem crítica, sem julgamento, acolhendo tudo que vier com naturalidade, respeito pelo outro. As brincadeiras não devem ser brincadeiras críticas, né? As brincadeiras são brincadeiras saudáveis, né? Então tudo isso a gente faz um acordo ali ético e que o pessoal resolve cumprir juntos, né, para poder participar. E aí, quando a gente faz isso, o pessoal já tem a liberdade de poder falar de si, porque tem também o sigilo, né? Você pode falar de tudo ali. As pessoas podem sair de lá e falar o que aconteceu, mas nunca com quem aconteceu, né? Porque as pessoas têm que estar preservadas. Então, ali você pode viver plenamente, né? Então, Eu fica acho também, muito rico. né, Álvaro, quando a gente traz um pouquinho dessa coletividade que está sendo criada ali, é essa também a possibilidade de você estar, né, apesar de você estar passando pelo seu processo, poder acompanhar o processo de outro como um observador. Quando a Uhum. gente muda esses papéis, né, como a gente falou aqui, tem a pessoa, o respirante, tem o acompanhante, quando você muda esse papel e tem a oportunidade de acompanhar todo o processo que acontece ali com as outras pessoas, traz uma riqueza no sentido da subjetividade mesmo. Aham. Quantas possibilidades ali, né, de ser humano, de expressão, e que tudo isso é recebido com muito amor, como nós falamos aqui, enfim, essa qualidade de abertura para a experiência é recebido com todo o tempo, com todo, né, essa disponibilidade para com o outro. Eu acho que isso é um pouco como se a gente sonhasse uma nova sociedade, quase, né, Exato. Álvaro? E outra, que tem também o processo de quando você já viveu as respirações todas ali, está fazendo a integração, né? No final, no sábado, a gente tem um jantar, geralmente um jantar festivo para as pessoas, né? E aí a gente tem depois uma fogueira, e o pessoal leva violão e canta e toca, né? Então fica uma coisa muito gostosa ali, todos juntos ali, quase que comemorando aquela vivência toda, né? E depois no outro dia, no domingo, antes de vir embora, porque a gente tem amanhã, e depois almoça e vai embora. Então nessa manhã a gente tem a checagem do grupo, né? Ver como é que o grupo ficou aqueles dias, ver como é que eles estão, checa cada um, ver como é que as pessoas estão, cada um faz a sua fala, né? Não só para falar como é que está e tal, mas também para se despedir do grupo. E a gente, como facilitadores, a gente traz observações para eles, né? Um cuidado de ver como é que eles vão voltar para casa, quais seriam o que é importante eles seguirem, né? Como orientação que a gente dá, né? Então a gente dá várias orientações ali que as pessoas possam adentrar de novo no meio que eles vivem, né? Porque eles saem do ninho ali,
né? Porque é um processo iniciático. Você sai da cidade, você entrou ali, você tem uma nova vida, onde você transforma, vive e tal, e de repente você vai voltar para aquele mundo. Então há toda uma orientação para você retornar, né? O cuidado com você, o cuidado de tudo que você viveu, né? A maneira como você lidou com tudo aquilo, né? O acolhimento que você teve com você mesmo, né? O respeito que teve ali com os outros, porque você vai chegar lá fora, você vai encontrar gente de todo jeito. Então tem que ter esse cuidado, esse critério de como que você vai lidar, para você não jogar fora o que você viveu, né? Você ter o respeito, o cuidado com você, né? Então isso a Exatamente. gente orienta bastante antes de voltar para casa também, Essa né? integração, né? E, A importância também, então, também a pessoa fazer um pouquinho dessa investigação, porque a gente abre esses processos e não é só isso uhum, que transforma, mas é trazer essa consciência de como eu lido com essas situações que me tocam, que me mobilizam, como é que eu vou também aprofundar as questões que vieram, né, uhum. Álvaro? Isso é É, importante. e outra coisa, né, Lígia, ainda, a gente faz ainda, depois que a pessoa voltou para casa, as pessoas voltaram para casa, a gente marca uma live. Depois de uma semana, mais ou menos, a gente marca uma live, todo mundo se reúne de novo nessa live e vamos ouvir as pessoas outra vez, como é que elas ficaram, como é que elas estão, né? Como é que foi para elas esse tempo que a gente esteve longe um do outro, que vai rever essa comunidade de novo, ver como é que eles passaram, como é que eles estão. E também a gente deixa, mesmo quando eles saem de lá, eles têm o nosso WhatsApp. Qualquer coisa que eles precisarem, eles podem comunicar com a gente, para a gente orientar e dar também um apoio, né, se for necessário. Entende? Então, tudo isso é feito com muito critério, com muito cuidado. Né? Tá aí, né? Eu vejo, né, assim, dentro um pouco do que a própria rede de emergência espiritual está trazendo para o Brasil, né, para acolher essas experiências que a gente fala psicoespirituais, Álvaro. Eu vejo assim, né, o momento atual que nós estamos enfrentando no mundo inteiro, ele está nos desafiando em muitos sentidos. E Uhum. então independe, talvez aí, né, de que estado você se encontre, você que está ouvindo, mas se você conhece alguém que possa se beneficiar, se você percebe aí um chamado, porque é isso que a gente também, já que a gente está sendo desafiado, é buscar novas formas de lidar com esse mundo interno, é buscar Exato. novas formas de olhar para tudo isso que nós falamos aqui com mais compaixão por quem somos, pelo ser humano que Uhum, uhum. nós É, somos. até, Lígia, eu queria contribuir com um aspecto assim. Quando estava indo no Growth Training, né, o Tev Sparks e eu, nós conversávamos muito sobre ter um centro de emergência, né? E a gente criou um em Hayesville, no Carolina no sul da Carolina do Norte, né? A gente criou um espaço, a gente comprou uma casa lá nos Estados Unidos, e a gente fez lá um local de retiro, onde as pessoas vinham e a gente cuidava ali, né? Então esse centro durou 2 anos, mais ou menos, né? Tinha um psiquiatra, tinha o TEV, eu, mais as pessoas que trabalhavam conosco, que geralmente eram ligados ao Growth Training, né? E aí a gente teve esse local lá e foi um resultado incrível enquanto a gente estava fazendo. Só que a gente tinha que atender muito poucas pessoas, porque nós tínhamos, assim, o grupo, apesar da casa ser grande, caber mais pessoas, tudo, nós tínhamos 2, 3 clientes no máximo durante um período. Depois que eles iam embora, vinha mais gente, entendeu? Então a gente ia reciclando. Por quê? Porque a demanda é enorme da pessoa que está em emergência, que está numa crise psicoespiritual profunda, porque ela precisa da gente durante muito tempo. Então, nós tínhamos que estar revezando os terapeutas ali para estar com as pessoas, para a gente não ficar burnout. Né? Então, isso precisa ser feito. Agora, então, eu percebi ali, né, que o que acontece é que é muito mais interessante a gente criar. Tudo bem, eu entendo que vocês estão fazendo o centro de emergência, né, e tal, que é maravilhoso ter e tudo, mas assim, eu acho que um passo inicial seria um centro de integração, entendeu? Para depois partir para a emergência. Por quê? Porque você tendo, ele é preventivo da emergência. Porque você vai trabalhar as pessoas que estão começando a entrar em emergência e você vai ajudando elas a integrar e trabalhando preventivamente para elas não entrarem em emergência, né? Entende? Então é um trabalho que vai sendo feito e outra que precisa de criar uma rede de integração, porque
Tem pessoas lá do Mato Grosso, tem pessoas do Amazonas, tem pessoa de São Paulo, tem pessoa da Bahia, tem pessoa de Minas, né? Então, tem que ter pessoas que entendam desse processo, que vivam nesses locais e ter o endereço deles para a gente indicar, né, para as pessoas lá terem que ir buscar, terem que ir procurar. Igual vocês estão fazendo uma coisa linda agora no centro, que vocês têm já. Né? Inclusive, eu recebi o questionário, eu tenho até que preencher e enviar para vocês, para poder também participar e ajudar as pessoas a se integrarem, no caso de precisar de mim aqui, né, em Goiânia, né, que é onde eu resido. Então, assim, em Goiás, né? Então, assim, seria um trabalho incrível a ser feito, porque facilitaria muito, ajudaria muito as pessoas de uma maneira geral, Só né? para De deixar aqui, então, ter para quem também. orientações. E também, Lígia, quero te cumprimentar, né? O trabalho que você vem desenvolvendo diante não só do Centro de Emergência, com um grupo seu, que é um grupo incrível que eu conheci no simpósio, né? Mas também o trabalho que você vem fazendo, né? Com, como é que chama? Despertando, como é que é? A repensão da loucura? Isso. Como é que é? A repensão da loucura. Isso, Repensando a Loucura, exatamente. Que é um trabalho lindo que você vem fazendo, né? E que eu vejo sempre você anunciar, e às vezes o horário eu nunca consigo participar, mas assim, é um trabalho muito rico que você vem desenvolvendo já há um tempo, né? E parabéns pelo seu trabalho, né? Parabéns pelo trabalho do grupo, de vocês que estão trabalhando, né? É muito rico. Fico muito Acho feliz em que ver as pessoas desenvolvendo e precisa ter muito mais gente fazendo isso, né? Como o pessoal que está uma formando no forma. Growth Legacy Training, né? Tem pessoas muito capazes no Brasil aí fazendo esse trabalho, né? Como é o caso do Antônio Pedro, da Cari, que trabalharam comigo no Growth Legacy, né? Que são facilitadores excelentes, como o Newton, né? Devamani, né? Que faz trabalho em Belo Horizonte, tem o centro dele, né? Como o Thales, como a Gabriela, né, que se formaram, como recentemente também formou a Cristiane, lembrando, né? E brevemente você deve estar certificado também, né? Vamos ver como é que segue aí, né? Então, assim, as pessoas vão se certificando e vão ampliando a possibilidade disso ser crescente no Brasil, né? E fazer o trabalho que precisa ser feito, né? Exatamente. Porque é muito trabalho a ser feito que é necessário, né? Dar aí a dica para quem está vendo a gente, para quem está aí, né, talvez chegando, que o que nós estamos então aqui também então divulgando o grupo da Rede de Emergência Espiritual Internacional, e o site deles é Emergência Espiritual BR, porque é Emergência Espiritual Brasil, como tem em outros países, né? Então é tudo junto mesmo, experiência emergênciaespiritualbr.org. E aí, lá nós temos o diretório que o Álvaro acabou de citar, que são vários profissionais que estão, né, dispostos a orientar, ajudar, acolher, dentro aí de algumas possibilidades, né, até em níveis mais acessíveis com as pessoas que estão em emergência. E eu acho, né, Álvaro, quando você coloca do Repensando a Loucura, eu acho que assim, eu sempre coloquei um pouquinho aí, né, como fazer, como mediar, como fazer Uhum. essa, né, das pessoas que estão passando por isso, porque muitas dessas pessoas elas chegam muito confusas com aquilo que elas estão experimentando. Então, de alguma forma, a gente não falou muito, mas tem aquele pezinho na psicose, né? Tem aquele Então, pezinho, assim, e, nessa realidade. e Vamos essa falar um pouquinho. confusão, Lígia, e essa confusão ela advém de emoções que estão presas. Não tem nada que deixa a pessoa mais confusa, que está cheia de emoção que não está sendo expressa. A hora que ela expressa as emoções no ambiente qualificado, seguro, a mente dela começa a abrir, ela começa a enxergar e começa a entender não só o processo dela, mas o que ela passou, e aí ela começa a enxergar mais e ter mais leitura do processo dela, ter mais capacidade de ser ela mesma e de começar a assumir mais responsabilidade com ela, né? Escuta só um segundinho, eu esqueci de falar de uma coisa que eu acho que é muito importante quando eu citei da pesquisa, eu esqueci do nome do médico que trabalhou com a gente, que é o Bruno Rasmussen, que ele foi muito importante na pesquisa, né? Ele é um médico de Ourinhos, e eu não podia deixar de mencionar que, além de ser um médico excelente, é um amigão do peito, um irmão, né? Precisava citar ele aqui. Bom, Com mas... certeza. Tem muitas pessoas aí que a gente poderia citar, né, Álvaro? Eu acho que Exato.
ainda, só para terminar esse raciocínio, então, que seja, né, as pessoas que estão, né, de alguma forma, enfrentando uma situação de uma confusão da realidade, né? O que está acontecendo comigo? Que questionamentos que começam a surgir, né? Seriam questionamentos em ordem espiritual, de você sentir uma certa abertura e, ao mesmo tempo, sentir medo. Sentir essa, né, essa vontade de algo maior, uma expansão de fazer o bem, de ajudar as pessoas que passam por necessidades, né? Muitos dos quadros lá do pessoal que tem diagnóstico de transtorno bipolar, quando eles entram nesse quadro de mania, né, vem muito desse lugar de você querer fazer o bem, de você querer levar o amor para as pessoas, mas aí, ao mesmo tempo, vem a mistura de sentimentos, como a gente falou, que são esses lugares que ainda precisam ser acolhidos dentro de cada um. A sombra, as emoções, talvez que seja de raiva, de não ser ouvido, de não se ouvir, de não acolher as próprias dores. Então, é uma mistura aí, né, que causam delírios, causa um pouquinho de essa E isso que alucinação. você está dizendo é uma coisa muito importante no aspecto da raiva. Que a raiva é uma das coisas mais difíceis das pessoas expressarem. Da raiva que elas possam, de como elas possam machucar ou fazer algo com alguém quando ela está com muita raiva. Então, é muito importante dela poder botar essa raiva para fora de uma maneira qualificada, segura. Então, a gente tem maneiras de fazer isso no trabalho com a respiração, como a gente sabe fazer, né? É lidar com essas pessoas de forma segura para ela poder ser contida de uma forma que ela não se machuca, não machuca ninguém, nem quebra nada no ambiente. E ela põe tudo para fora, e aí ela fica numa paz depois de poder ter vivido essa raiva, né? Esse ódio, às vezes, que precisa ser expresso. Né? Tá aí, E né? aí, quando essa soma pode ser expressa dessa maneira, e ela pode viver isso com segurança e ser compreendida, muda tudo na vida dela. Né? É riquíssimo isso. Né? Eu queria dar só um toque aqui, que você falou do rede e tal. Queria dar o nome do site, né, do growthlegacytraining.com.br. Growth-legacy-training.com.br. Que quem quiser ter interesse no Growth Legacy Training, dá uma entrada no site, dá uma olhada. Né? Lá tem todas as informações, contato, maneiras de participar, não só dos modos online, porque a gente tem dois tipos de formação. Né? A gente tem uma formação que ela é só online, que ela é apenas educativa. Então a pessoa faz 5 módulos e ela tem um diploma de formação educativa, que é só para ela conhecer a teoria do Groff e tal, né? E ver isso de forma educativa. E tem a profissional, que a pessoa vai, além disso, ter os módulos que ela aprende a fazer respiração, né? Então tem o módulo com trabalho corporal, o módulo com música e integração, né? E fora isso, tem as supervisões, tem uma série de respirações que ela tem que fazer, né? E também as supervisões e os estágios também, né, que tem que trabalhar profissionalmente com a gente para ter a certificação, né, e tem a certificação em si. Então, é um trabalho que demora de 2 a 3 anos, é um trabalho muito sério, né, que prepara terapeutas para serem profissionais na vida e lidarem com vários aspectos que a pessoa possa viver na vida, aí, não só com emergência, mas com qualquer transtornos e crescimento pessoal, né, e autodescoberta, e transformação e cura. Né? Então, Eu acho que ficou bem claro, né, o quanto que esse trabalho ele é completo. Tantas as falas nossas aqui, né, dos cuidados que são necessários e de toda e o quanto que isso é próximo do que Groff criou. Então, por isso mesmo que é o Growth Legacy Training. Então, é um trademark, né? É uma patente, tem todo esse cuidado de seguir. Álvaro e Dora Jardim fazem isso com muito, né, assim, uma eu tenho, responsabilidade, cuidado e eu, excelente. eu tenho que agradecer profundamente o doutor Stanislav Grof, né, e Cristina Grof, Brigitte Grof agora, que é a atual esposa dele, né, que são pessoas incríveis, que fazem um trabalho fantástico. Né? O Groff é um pesquisador de mais de 65 anos de pesquisa com estados ampliados de consciência. Né? Você vê, Freud fez ciência com 10 casos. Né? O Groff trabalhou com
com substâncias, com 4.500 casos, né? E com respiração autrópica, com 45 mil casos. Então, é muito estudo, né, que ele fez para criar toda essa teoria dele, que revoluciona muito, né, porque ele traz aspectos de que a psiquiatria ainda não. Por exemplo, ninguém fala praticamente de cartografia da consciência, do perinatal, né, das matrizes perinatais, o quanto tudo isso é importante, né, e o Groff traz que isso tende a ter uma nova visão na psiquiatria de encarar vários aspectos de uma maneira diferente, né? Você ter uma amplitude maior para entender os transtornos de uma maneira geral, né? As psicopatologias, né? Nós citamos rapidamente, mas depois a gente pode colocar aqui até no chat, até do próprio Instagram, a gente pode colocar algumas referências que a gente citou, né, o livro, que é uma enciclopédia, o último livro, que são duas, né, volumes, do Uhum. Groff, É o Caminho do editor, Psiconauta, né? Traduzido pela editora, pela editora que é o Antônio Pedro e a Karen que fizeram, né? A edição, né? E e depois a o gente pode botar também o nome da editora e tudo, né? tal, E, e também eles têm já 4 livros lá que eles editaram do Groff, né? Muito bons os livros todos. Então, assim, é um trabalho que está muito rico e muito embasado numa literatura incrível, né? E, e assim, eu acho que a gente também veio para responder algum tipo de pergunta. Parece que você tinha algumas perguntas do. eu coloquei algumas delas, que a Ah, gente falou bastante do tá, trauma, ok. do Aham, global. Eu acho que também a gente pode, né, daqui a pouco, quando as pessoas também quiserem passar, né, aí perguntas e passar aqui para entrar em contato com a gente se coloca disponível, é sempre um ok, prazer, toca, e podemos voltar com outra live, né, ok, logo mais, quem tranquilo. aprofundar alguns aspectos aí, vocês que nos ouviram, se vocês perceberam, puxa, esse tema, né, poderia desenvolver mais, ajude a gente, né, porque assim, nós estamos aqui abrindo, mas a gente com certeza pode aprofundar uma ou outra coisa que seria de interesse aí de quem nos acompanhou. Tem algumas pessoas que estão com a gente desde o comecinho, então acho que a gente está se despedindo, né, Álvaro? Um Isso, eu prazer. quero aproveitar então para te agradecer muito por esse convite, né? E pelo pessoal do Emergência Espiritual, né? E quero agradecer a audiência do público aqui, né? O pessoal que está conosco, pela atenção, né? De estar com a gente aqui. E para mim foi uma alegria enorme poder estar com você, com todos aqui. E desejo um feliz 2025 para todos, com muita saúde, prosperidade, sucesso, né? E muito trabalho interno, pessoal, porque é assim que a gente cresce, né, como ser humano, né? E a responsabilidade com a gente mesmo, né? É o principal. Obrigado, Lindo, lindo Lígia. mesmo. Obrigado a todos. Bom, vá. Obrigada a todos, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Obrigado. Boa noite.